Bem, boa noite. Agradeço a presença de todos. A segunda sessão do Simpósio de Conjuntura, dedicada à discussão de conjuntura política. E temos aqui 3 participantes dessa mesa. Eu acho que preciso fazer um esclarecimento prévio para quem não recebeu a errata do programa. Nós tivemos que fazer 2 substituições nessa mesa, um pouco em cima da hora, por ter 2 baixas por questões de saúde, né? Tanto do professor Vladimir Safatli, como do professor Antônio Lavareda. Os 2 tiveram problema de saúde, né? O professor Safatli, uma questão relacionada a exames, o professor Lavareda teve um problema que o impedia de viajar, o médico proibiu terminantemente que ele tomasse avião e ainda fizesse uma viagem longa, como é a viagem até Caxambu. E, por conta disso, tivemos esses 2 desfalques. Mas, felizmente, pudemos substituí-los muito sobejamente, com os professores Leonardo Avritzer, da UFMG, e com o professor Fabiano Santos, do IESP, da UERJ, que se faz acompanhar também da professora Maria Rita Loureiro Duran, da FGV de São Paulo, da IASP-FGV. Eu, sem maiores delongas, já passo a palavra à professora Maria Rita para iniciar o nosso debate. Acho que a gente podia pensar alguma coisa em torno de 20 minutos para cada exposição e depois nós podemos abrir para o debate. Eu controlo o tempo. Obrigado. Eu agradeço o convite do Cláudio. Felizmente eu não fiquei doente, então eu pude comparecer. E considero muito importante participar dessa mesa, especialmente porque eu acho que nós estamos vivendo um período muito grave nesse país e eu acho que alguma intervenção é importante. Então, eu vou começar, desde quando o Cláudio me convidou, falar conjuntura. Eu não sou iniciada nesse tema, né? Mas, então, eu comecei a ler coisas e tal, e retomei o Brodel, que é um teórico que diz que, de modo geral, nas ciências sociais, apenas a ciência econômica conseguiu trabalhar de uma forma mais rigorosa com o tempo conjuntural. E através, sobretudo, dos conceitos de ciclo e contraciclos econômicos. As demais ciências sociais, e a ciência política em particular, não conseguiram ainda elaborar de uma forma mais rigorosa esse conceito e acabam adotando uma visão de senso comum e adotando o sinônimo de conjuntura e momento atual. Portanto, eu estou querendo dizer que eu sei que é um desafio enorme e enfrentar as dificuldades que um tema como esse envolve, porque exige não só romper com o senso comum, como todo esforço científico, mas, sobretudo, em situações precárias, quando a gente não tem conceitos para amparar o nosso raciocínio. E, além disso, nós todos sabemos que conjuntura envolve falar de paixões, ideologias contraditórias, o que certamente dificulta a visão que a gente tem sobre os verdadeiros atores, suas motivações, quais são as verdadeiras circunstâncias que explicam o presente e que podem ampliar a previsibilidade sobre o futuro, né? Essa é uma enorme dificuldade. E é o Brodel mesmo quem diz que uma análise de conjuntura supõe 3 elementos básicos: a ruptura com o episódico, a busca de raízes estruturais e a incorporação da ideia de ciclos econômicos, exatamente para poder captar a ideia de continuidade ou descontinuidade ou ruptura na história das sociedades, né? Assim, eu vou tentar, na medida do possível, buscar o que não é meramente esporádico, o que tem raízes estruturais, levando em conta que, como um brasileiro, o cientista, o Zé Luiz Fiore, lembrou, que é importante tentar buscar as expectativas que os atores fazem para si próprios, a possibilidade de prever o futuro, sempre num contexto contraditório e conflituoso, e um exercício enorme de imaginação, razão e até de fantasia, né?
enfim, colocando isso, acho que é importante deixar isso bem claro, como ressalvas. O que eu vou tentar fazer aqui é tentar buscar algumas... o que há de estrutural nesse momento, considerando que a conjuntura é apenas uma incerteza estrutural, né, como ele próprio diz. Bom, e eu estou entendendo aqui estrutura, não só a macroestrutura histórica, mas nesse período de pós-revolução institucionalista, também as estruturas institucionais. Bom, e eu queria também tentar lembrar que eu vou assumir uma postura que nós estamos, um argumento que a gente está vivendo um momento de enorme continuidade histórica. Atrás de tudo que a gente tem assistido, né, esse turbilhão de eventos, de atores, eu tento ver uma enorme continuidade histórica. E lembro até umas palavras do Raimundo Faoro, em 93, e que diz que a história brasileira é um processo recorrente, repetitivo, em que o velho se reproduz de diferentes formas. Então, essa é a minha argumentação principal, que nós estamos vivendo um momento de continuidade de processos que a gente sempre teve historicamente. E, diante disso, é que eu vou ousar fazer algumas afirmações. Bom, eu avalio, eu argumento que o que nós estamos vivendo hoje é um processo sistemático de destruição do único partido político de base popular que assumiu o poder no país. E que procurou realizar, mesmo que de forma muito tímida, políticas de redução das nossas históricas desigualdades. Que, por exemplo, como dizem os atores internacionais, tirou o nosso país do mapa da fome. E isso não é pouco. Bom, o meu argumento é que, diante das dificuldades de derrotar eleitoralmente o PT, vários atores políticos têm procurado outros métodos, não só para tirá-lo do poder, mas para aniquilá-lo. De um lado, o que eu chamaria a criminalização sistemática dos dirigentes do PT e dos seus militantes, a sua desmoralização legal e moral, e assim produzir a sua deslegitimação política. Eu acho que vale a pena, todos nós que somos cientistas sociais sabemos que essa é uma das formas mais eficientes de construir um inimigo público, é desqualificá-lo, desmoralizá-lo moralmente. E eu acho que vale a pena lembrar, agora saiu um livro recente no Brasil sobre a Comuna de Paris, que o exército francês, ao dizimar os membros da comuna, chamava-os de vermes. E, mais recentemente, a gente sabe que isso foi os métodos nazistas com os judeus. E o que nós temos assistido, do meu ponto de vista, é um processo sistemático, concertado há mais de 10 anos, começou em 2005, com o chamado Mensalão, agora a Operação Lava Jato, dessa estratégia sistemática de destruição desse partido, né? Eu queria chamar a atenção quais são os principais atores deste processo. Não preciso falar tanto da mídia, todos sabem, mas o que me chama mais atenção é que um principal ator é representado pela justiça. Os tribunais de justiça, me parece que são, hoje, um dos principais atores deste processo. E eu queria lembrar o significado político desse processo para a ordem democrática. Eu lembraria, eu li recentemente, o livro do Franz Neumann, Bem Remoto, deve ser conhecido de vários, em que ele descreve o pensamento e a ação do nacionalsocialismo.
E aí ele tem uma frase que me tocou muito. Ele diz: o direito é a mais perniciosa de todas as armas políticas, precisamente pelo halo que rodeia os conceitos de direito e justiça. Quando a justiça se converte em política, continua ele, produz o ódio e a desesperança naqueles a quem fere. Os favorecidos pela justiça nutrem por ela um profundo desprezo pelo valor mesmo que ela está produzindo. Sabem que ela pode ser comprada pelos poderosos. Isso é o Neumann que está falando. Como artifício para fortalecer um grupo político à custa dos outros, para eliminar os inimigos e ajudar seus aliados políticos, o direito ameaça, então, as convicções fundamentais em que descansam as tradições da nossa civilização. E as possibilidades técnicas de adulterar a justiça com fins políticos são muito abundantes em todo o sistema jurídico. Isso ele está dizendo sobre a Alemanha nos anos 30 e 40. Voltando para o Brasil, eu tive o cuidado de procurar no site do consultor jurídico, já que eu não sou dessa área. Acho que para aqueles que não conhecem, o consultor jurídico é um veículo, se diz, um veículo independente de informação sobre direito e justiça, parece-me que assim eu considero, e lá há numerosos artigos que mostram como a Operação Lava Jato está eivada de irregularidades. Começa com a Lei de Execução Penal. Irregularidades em relação ao Código Processual Penal, ao Código Penal e à Constituição. Bom, obviamente, aqui tem um problema, eu já ouvi este debate, o que está em jogo aqui é um falso dilema entre eficiência e democracia. Eu acho que não precisaria dizer mais o que eu estou querendo dizer por isso, né? Funciona. Bom, o segundo método que as forças conservadoras desse país têm usado para fazer esse aniquilamento é um processo um pouco mais recente, mas ele está com ele conectado. Trata-se do que eu estou chamando a desqualificação do governo em conduzir a economia. A gente pode acompanhar diariamente na mídia uma sistemática narrativa de que a crise econômica que estamos vivendo é resultado de erros do governo, ou seja, é o resultado de sua incapacidade ou incompetência na condução da política econômica. Reiteradamente, os sábios da imprensa reproduzem: não se aceita aumento de impostos se o governo não corrigir seus erros. Ou ainda, o governo tem que cortar seus gastos. Obviamente, os gastos a que se referem são os gastos sociais, a Previdência, os artigos sobre o rombo da Previdência já voltaram novamente a aparecer nos jornais, e sem jamais se tocar na conta de juros, que, como nós sabemos, representa hoje 8,5% do PIB, enquanto um programa social como o Bolsa Família representa 0,5%. Bom, eu acho que... como é que eu estou com o tempo? Nós sabemos que os programas sociais são intoleráveis para vários segmentos, especialmente a classe média. Ontem a Marta Arete mostrou para a gente análises estatísticas interessantes, mostrando que a classe média não tem suportado a elevação do salário mínimo, né? Ela diz, as elites não se incomodam, mas, por outro lado, se os gastos são intoleráveis para a classe média, que, como o Cláudio já mostrou, se sentem ameaçados com o processo de distinção social, à medida que a diferenciação fica menos forte, para as elites, o que eu acho que os programas sociais se tornaram intoleráveis é, sobretudo, porque ele
causou um enorme sucesso eleitoral ao PT. E isso está permitindo a sua chamada perpetuação no poder. Bom, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer, nós estamos com um economista aqui, que certamente discorda de mim, eu queria dizer que o que eu estou afirmando é que as proporções iniciais da crise foram amplificadas. Eu não estou querendo dizer que elas foram geradas, mas elas foram amplificadas. O crescimento econômico em 2014 estava baixo, mas a recessão que nós estamos vivendo hoje, ela foi gerada em grande parte pelas expectativas racionais do empresariado. Eles não investem em uma situação de crise, eles não sabem o que vem amanhã, depois do impeachment. E essa incerteza os fazem recuar, sobretudo quando eles têm uma ótima oportunidade de investir no mercado financeiro com juros nas alturas que estão. Portanto, com essas expectativas racionais, que não haverá demanda, os empresários não investem, o que gera a queda da atividade econômica, do emprego, da arrecadação dos impostos e o ciclo vicioso se reproduz. Bom, então, o que eu estou querendo dizer é que hoje nós estamos vivendo duas estratégias de aniquilação do PT. A criminalização de seus dirigentes e a desqualificação da competência do governo em gerar economia. Por que ela emergiu agora? Eu perguntaria. Bom, eu acho que não é muito difícil responder a essa pergunta. Como a criminalização dos dirigentes, que começou em 2005, não derrotou Lula em 2006, nem impediu a eleição da Dilma em 2010, por exemplo, tampouco impediu a eleição do Haddad em 2012, em São Paulo, quando o processo do Supremo era diariamente transmitido nas televisões e nas rádios, e como tampouco o início da Lava Jato não conseguiu derrotar Dilma no ano passado, o processo se agudizou. E a expectativa do PT continuar no poder por 16 anos, e o pior ainda, como todos sabemos, do Lula voltar a 2018 é intolerável. Há um vídeo no Tijolaço, eu até inicialmente pensei em trazer, mas achei que não é o caso, mostrando como o impeachment está gerado no bolso dos opositores no próprio dia em que se anunciou a eleição da Dilma. Bom, aí, por fim, eu gostaria de perguntar também por que esse processo, eu considero que ele representa um traço estrutural na nossa ordem social. Por que eu estou falando isso dessa forma? Porque aí, como eu estou argumentando, a continuidade com o passado, a reprodução reiterada do nosso passado, com outras formas, com outras mediações, o que nós vemos nessa continuidade histórica, eu vou lembrar dois episódios. O primeiro por exemplo, a situação institucional que o Partido Comunista sempre viveu no país. E que foi um traço constitutivo desse partido. Como o Gildo Brandão mostrou, esse partido, nos anos 80, foi a única associação política, até os anos 50, que havia estabelecido vínculos orgânicos com a classe trabalhadora. E, mesmo assim, ele sempre foi mantido na clandestinidade. Ele contou que nos seus 6 décadas, 60 anos de existência, entre os anos 20, quando foi fundado, e os anos 80, ele gozou apenas de 3 anos e meio, nem isso, de vida institucional. Isso significa que as classes dominantes no Brasil se recusavam a aceitar a institucionalização de qualquer partido popular que pudesse atuar de forma mais autônoma, sem tutela populista. Isso se torna mais expressivo da sua gravidade se a gente lembrar que, nesse mesmo período, durante a Guerra Fria, vários outros países da América Latina, o Partido Comunista era legalizado.
E eu lembro ainda, outra coisa que me parece muito impressionante, é que a ilegalidade do PC em 48, em plena ordem democrática, foi argumentada com motivos juridicamente insustentáveis. Mas tal argumentação foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, aí a gente tem um episódio em que a exclusão política de um partido de base popular, autônoma, foi legitimamente, foi tirado juridicamente da cena institucional. E eu quero lembrar de uma passagem, aí graças a uma amiga, que foi o Florestan Fernandes, em um artigo dos anos 50, em que ele disse quais eram os efeitos da clandestinidade a que foi reduzida o Partido Comunista no Brasil. E aí eu estou repetindo as suas palavras. São deploráveis tanto a deturpação do trabalhismo e do socialismo empreendida em nosso meio pelas classes conservadoras e por líderes políticos oportunistas, quanto o combate sem quartel ao comunismo. Ambos conduzem ao mesmo efeito. Qual é esse efeito? A eliminação do principal fermento de politização das massas populares brasileiras. Ainda eu gostaria de repetir mais um outro exemplo histórico desse processo, o episódio que levou ao suicídio de Vargas. Mesmo o populismo autoritário, o trabalhismo tutelado de Vargas eram intoleráveis para as classes conservadoras dominantes. E aí eu citaria uma passagem, uma declaração do Carlos Lacerda, incitando, provocando as Forças Armadas, quando Vargas se candidatou à presidência da República para suceder Dutra em 50. Essa passagem, obviamente, está nesse belo livro do Lira Neto, e que eu vou ler aqui. Essa passagem é uma citação do Carlos Lacerda. O senhor Getúlio Vargas, senador, não deve ser candidato. Candidato não deve ser eleito. Eleito não deve tomar posse. Empossado, devemos recorrer à revolução para impedi-lo de governar. Essa frase me pareceu fantástica. Quer dizer, nós estamos vivendo isso hoje, 60 e tantos anos, 60 anos depois, nós estamos procurando impedir um governo eleito de governar. E para reforçar minha argumentação, eu só queria lembrar que o episódio que levou ao suicídio de Vargas, com a história do mar de lama que toca o Catete, todos devem lembrar, ou devem ter lido sobre o mar de lama que assola o Palácio do Catete, começou, isso Lira vai historiando de uma forma brilhante, com todos os seus documentos, ele diz, isso começa depois do 1º de maio de 54, quando Getúlio eleva em 100% o salário mínimo. E aí ele diz, aí foi a gota d'água que entornou o caldo. O processo continuou rapidamente até agosto. Bom, portanto, o que eu estou tentando afirmar, repito mais uma vez, é que a conjuntura política que vivemos é uma expressão da continuidade histórica de um processo estrutural que nunca termina e no qual o atraso se sobrepõe ao avanço social. E o que é pior, com as roupagens ofuscantes do direito e da justiça. Para terminar, eu gostaria de pensar o que resultará deste processo. Acho que as palavras do Florestan Fernandes devem ser lembradas, e eu acho que o que está em jogo não é só derrubar um partido do poder, destruí-lo, mas é a ordem democrática que está em questão. A despolitização da sociedade, o ódio a partidos, como a gente vê, a desqualificação da vida política e o retrocesso de conquistas sociais trazidas pela Constituição de 88.
que começaram timidamente a ser efetivadas pelas políticas sociais mais recentes. Eu gostaria de lembrar que é muito frequente ouvir economistas dizendo: o Brasil não cabe na Constituição de 88. E, portanto, esse me parece uma consequência muito grave. A segunda é que eu acho que nós está em jogo a capitulação mais completa do governo frente ao chamado poder de fogo do mercado. Nós sabemos que a tentativa de baixar os juros foi desastrosa para o governo atual. Além de outros retrocessos na política externa, nas relações latino-americanas, na maior autonomia na política externa, iniciativas como Banco dos BRICS, etc. Enfim, não vou nem falar de Petrobras, etc. Mas eu, só para terminar, então, se me permite, eu gostaria de fazer 2 últimas observações. Para os partidos de esquerda que imaginam recolher os espólios do PT, eu acho que lembrar a história ajuda a considerar